Existem 5 pilares fundamentais para o coach e mentor ganhar bem e viver do que ama: posicionamento, produção de conteúdo, captação de clientes, conversão e entrega top das galáxias. Aqui você vai poder ouvir o nosso melhor sobre cada um desses pontos. Vem com a gente! Seja bem-vindo a mais um podcast Top das Galáxias. Esse podcast é para coaches e mentores que querem ganhar bem e viver do que amam. Eu sou o Nando Teixeira. E eu sou a Dani Teixeira. Super Gêmeos, ativar. E hoje o tema do podcast é como lidar com clientes difíceis. Eita, que esses são os melhores, viu, Nando? E você sabe, porque a gente já teve um monte de clientes difíceis, né, irmão? Uhum. E os clientes difíceis, eles nos desafiam, nos tiram da zona de segurança e fazem a gente se transformar em profissionais muito melhores. Então, quando você tiver um cliente difícil, bem difícil mesmo, vai lá antes de dormir, faz a sua oração, agradece a Deus, porque com certeza é um presente para a sua vida. Top! Então, Dani, uma característica do cliente difícil, com certeza, em relação ao processo de coaching, até processo de mentoring mesmo, é ele não se comprometer, né? Então, o que fazer quando o cliente não se compromete no processo de coaching, no processo de mentoria? E aí? Eu sempre digo, né, que quando a pessoa não está comprometida com o processo dela, pode chamar o Tony Robbins, que ele não vai conseguir ajudar essa pessoa. Porque o primeiro passo, né, pra gente conseguir uma coisa é se comprometer. Se for pra pensar, agir da forma como você estava agindo antes de fazer um processo, você não precisa dele. Então, assim, quando o cliente não se compromete, você tem a obrigação de conversar com ele sobre isso, até porque tudo se inicia lá no primeiro contato, na sessão de alinhamento, onde você vai explicar que o comprometimento dele é fundamental. Se você combina isso com ele, depois não vai sair caro cobrar lá na frente, né? Então é muito importante alinhar logo no início, né? Explicar que é muito importante que ele se comprometa e até colocar uma nota, né? De 0 a 10, o quanto você se compromete com o seu processo e deixar ele lá no 10. Se a pessoa falar que é 8, que é 7, você pergunta o que está faltando para se tornar um 10 e leva ela para o 10, porque se ela estiver no 10, você estando no seu 10, as coisas vão fluir com muita facilidade e você vai ter como cobrar dela na hora que a energia estiver caindo. Exatamente, né? Quando a energia dela estiver caindo, quando ela não estiver fazendo alguma coisa, seja o plano de ação, algo que ela se comprometeu, você pode retomar justamente com essa pergunta. Você, quando começou o processo, falou que ia ficar 10 de comprometimento. Aí, Nando, é legal perguntar pra pessoa assim, lembra que a gente conversou lá na primeira sessão, que você me disse que estava nota 10 comprometido? E agora, qual é a nota que você se dá? Porque aí você não tá falando pra ela que ela não tá se comprometendo, é ela que vai se autoavaliar. E se ela não for muito cara de pau, ela vai se dar uma nota ruim. E aí vai ter como você usar aquele gancho para cobrar dela mais comprometimento. Entendi. E agora, se ela não se compromete de jeito nenhum, qual que é a solução? Conversar com ela primeiro sobre isso, né? E se ela não estiver disposta a voltar pro 10 e se comprometer de verdade, fazer a parte dela do jeito que vocês combinaram lá no início, é hora de demitir o cliente. Você vai falar pra ela que dessa forma não tem como continuar e que ela tem como deixar pago pra voltar no outro momento em que ela quiser muito ou receber o dinheiro das sessões que ela não fez também de volta. Eu devolvo numa boa, não tô nem aí com isso. Deus me livre, tem um cliente que não tá seguindo, né? É muito ruim, não só pro cliente, mas pra você também como profissional. Tá, Dani, e a pessoa que não está se comprometendo, ao invés de fazer tudo isso que você falou, pode demitir direto? Não. Ou é melhor... Aliás, eu diria que, eu perguntando e respondendo um pouco ao mesmo tempo, eu acho que quando se alinha direitinho na primeira sessão, seja também quando você fecha um processo com o seu cliente, se você manda um e-mail, né, com um resuminho do que vocês conversaram, o que foi combinado, aquilo lá é o equivalente a um contrato. Sim. Aliás, do ponto de vista legal, né, porque nós somos formados em direito, então a gente entende alguma coisa disso. Eu entendo mais que a Dani, eu acho, né? Aqui pra você. Aqui, ó, do ponto de Nem uma vista vez legal... você tirou e fica aí. Não tirei porque eu não quis, não ia usar.
Mas, do ponto de vista legal, o contrato é qualquer acordo entre as partes, tá? Pode ser acordo verbal, acordo escrito. Então, quando você manda um e-mail resumindo a conversa e deixando claro quais são os termos, aquilo lá é um contrato. Ele não precisa estar assinado, reconhecimento de firma, aquela coisa toda, para ele valer entre vocês. É um acordo que foi formalizado daquela maneira. Isso aí, é isso aí. E esse lance de contrato, gente, ó, serve mais pra quem gosta mesmo de ficar com tudo certinho, porque um processo de desenvolvimento humano, ele envolve muito mais confiança do que regrinha, sabe, que tá escrita e que você foi lá e reconheceu firma. Não é assim que funciona, né? Num processo de desenvolvimento humano, a confiança é o principal. O cliente confiar no coach, no mentor, você confiar nele. É claro que na nossa mentoria tem contrato, né, Nando? Uhum. É uma mentoria que tem um monte de coisa envolvida, uma complexidade maior, e a gente coloca o contrato desde o início. Mas, assim, processos de coaching, 1 a 1, eu nunca fiz contrato. Agora, eu acho que tem que fazer quando vai para a empresa, porque aí tudo bem. Isso, para a empresa é muito Sim. comum, até por uma necessidade da empresa, assim como emissão de nota fiscal para a empresa sempre é obrigatório, seja a pessoa que está começando como MEI, microempresa, até o MEI emite nota fiscal para pessoa jurídica, para pessoa física não precisa. Mas não vamos desviar tanto o assunto, aprofundar nisso, né? Vamos continuar aqui falando dos clientes difíceis, né? Aliás, tem o cliente difícil e tem o coach que está em situação difícil, né? Você falou de demitir direto, né? Pois é. Aí, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre demitir direto? Não, você não chega e demite um cliente direto. É importante você conversar sobre o alinhamento antes, né? E perguntar se a pessoa está realmente disposta a passar pelo processo, como ela te disse lá na primeira sessão, né? Então, primeiro você conversa. Não funcionando, aí você demite. Não é porque veio a pessoa e falou, sei lá, uma bobeira, que não vai cumprir plano de ação, que você vai lá e demite ela de cara. Não. Primeiro, você, como profissional, tem a obrigação de conversar com ela sobre isso. Tá, entendi. Vamos para outras modalidades de cliente difícil, né? Aliás, outras situações também, né? Vamos lá, tem uma situação que pode ser muito comum para quem está, inclusive, nos ouvindo, nos assistindo, que é assim, olha, eu tô precisando de dinheiro e aí fiz a minha primeira sessão ali e vi que o cliente vai ser um cliente que vai dar trabalho, que é um cliente difícil. E aí, o que eu faço? Se é um cliente difícil, beleza. Independente de você estar precisando de dinheiro ou não, encara. Até porque, Nando, não tem cliente fácil. Sabe? Já viu cliente fácil? Só se for uma pessoa paralisada e que só obedece o que você fala, né? Todo cliente desafia a gente de alguma forma, né? E não é porque você achou que ele é difícil que você vai correr dele. Agora, se você não gostar da pessoa, sabe quando não rola assim aquela conexão que você fala assim, eu não quero passar 10, 20 sessões, 6 meses com essa pessoa, né? Você tem todo o direito de escolher. Nando, é a gente que escolhe. Né? E você me vê fazendo muito isso na MTG, né? Que é a nossa mentoria. Seleção, né? É uma seleção e eu escolho desde o início, porque eu não estou afim de passar 6 meses com aquela pessoa que eu falei 5 minutos no telefone e detestei, vi que não tem a mesma energia que a gente e que provavelmente não vai se integrar ao grupo que a gente já tem, né? A mesma coisa com o cliente 1 a 1, tá? Não foi com a cara dele, não vai continuar com essa pessoa por dinheiro, porque não vai compensar, tá? Você vai passar muita raiva, né? Respeita o seu sentimento, a sua intuição, te falando para não fechar aquele processo. E, aliás, assim, processo de coaching, o pressuposto básico, até foi a primeira pergunta, é que a pessoa esteja comprometida. E no processo de mentoria, é claro que além do comprometimento que o mentorado vai ter, ele também, a gente precisa, como mentores dessa pessoa, precisa ver se ela está adequada ao que a gente quer para aquele semestre, para o grupo que ela vai participar. Porque assim, ela não é que ela é ruim, que ela é boa ou ruim, nada disso. É a questão de estar adequada àquele momento. Pode ser que a pessoa não esteja no melhor momento para passar por um processo de mentoria, né? Sim. Normalmente, vamos explicar isso melhor. Como o cliente não está no melhor momento para passar o processo de mentoria? O que está acontecendo aí que ele não é indicado que ele participe? Tem mentorando que chega na mentoria
te contrata e quer fazer tudo do jeito dele. Se essa pessoa quer fazer, já sabe como ela vai fazer e ela não vai ouvir você em absolutamente nada, por que ela tá lá? Né? Então, quando eu identifico essa situação, sabe? De ver que a pessoa não não tá se importando pro que você tá falando. A gente já alinha também e eu posso demitir essa pessoa aliás, na sequência. também, do ponto de vista emocional, se ela tá passando por um momento delicado sim. também, pode ser o melhor momento, né? Às vezes ela entra na mentoria porque ela tá buscando a cura pra depressão dela naquele momento. Não. Aliás, não nem coaching, trabalho. nem mentoring cuida de depressão. Isso não cura as pessoas, não. Aliás, então... isso é outro ramo, para os nossos colegas psicólogos, né? Que tem que tratar psicólogos, psiquiatras, né? Então a gente não trata doença com processo de coaching e muito menos de mentoring, né, Dani? É isso aí. Tá, ó, vamos lá. Segundo aqui, a minha colinha que eu estou vendo aqui, ó, agora tá cada vez mais moderno, ninguém tá vendo a minha colinha, mas eu estou vendo ela, né? Tem outro caso de cliente muito difícil, que é quando o cliente é muito íntimo. Né? E aí, o que fazer quando o cliente é muito íntimo? Tipo muito assim, íntimo né? Pode ser, tipo, você sabe meu cliente, esclarecendo, né? Porque aí entra gente nova toda hora que não somos casados, tá? Somos irmãos, Nando Teixeira, Dani Teixeira, mesmo sobrenome, porque somos irmãos, né? E muito íntimos. Somos muito íntimos por isso. Né? Até ele e meu pai chegaram aqui pra me visitar na minha casa nova, né? E aí, não sei o que foi que ele falou, que eu já dei uma má resposta nele, e meu pai falou assim, nossa, mas o que é isso? Só podia ser irmão mesmo, né? Só podia ser irmão, porque quando a gente tem muita intimidade, é isso que acontece. Os atritos, eles ficam mais, assim, favoráveis, porque você tem intimidade, você pode falar o que você quer, o que você não quer, né? E isso dificulta também no aspecto profissional, né? A gente passa, né, arrochada aqui, porque são irmãos, trabalham juntos e tal, né? É a mesma coisa com o seu processo. Se for uma pessoa que é muito íntima, provavelmente ela vai te enxergar como irmão, como filho, como mãe, como... marido, esposa... E não como profissional. Então é muito importante alinhar isso logo no início, para já deixar claro que ali naquele momento vocês são coachee, mentor mentorando, e que a relação familiar e de amizade íntima que vocês têm não conta em nada ali naquele momento. Sabe? No momento em que você está atuando como mentor ou como coach. Novamente a importância, né, Dani, de fazer esse alinhamento desde o início, porque senão a tendência é que o processo seja bem conturbado, né, Dani? Isso, que levem as coisas pro pessoal, e a gente não pode levar nada pro pessoal nessa vida, né? E essa situação aí favorece que isso aconteça. Beleza, então falando também de uma outra característica de cliente considerado difícil, né? É aquele cliente que de repente sumiu, desapareceu. E o que é muito comum, especialmente em processos de coaching e mentoring, porque em todos eles ele tem que estar muito comprometido e querendo sair de uma situação confortável para uma desconfortável, né? Que é aprender coisas novas, lidar com coisas diferentes, se desafiar, né? Então, e aí, se o cliente abandonar Já o processo? aconteceu isso comigo, da pessoa desaparecer, não atender telefone, não responder mensagem, não fazer nada. E primeiro passo, né, é você entender que ela tá fugindo dela e não de você, né? Então, se ela sumiu, você não tem nem como conversar com ela, fazer o quê? Né? Deixa lá o processo dela pago pro dia que ela aparecer. Se ela quiser voltar, vocês conversam. Mas... normalmente o que acontece é o abandono mesmo, e você já sabe pelo processo do que a pessoa tá fugindo. E lembre-se disso, ela tá fugindo dela e não de você. Tá, Dani, então ela abandonou o processo, você tenta entrar em contato, ver o que está acontecendo. Pergunta se ela quer continuar, pergunta se ela já falar de cara que não tá conseguindo, que não é o melhor momento para ela. Beleza, você pergunta se ela quer deixar pago para continuar depois ou se ela quer receber o valor das sessões que ela não fez. Agora, se ela sumir de tudo que já aconteceu comigo, da pessoa desaparecer do mapa, aí não tem o que fazer, né? Como é que você vai localizar a criatura? Exatamente. E, aliás, falando novamente de alinhamento de expectativas, se você quiser, desde o início, você pode ter, sim, um combinado sobre isso, ó. Então, eu vou reservar minha agenda aqui para vocês dia tal, e caso você não possa comparecer, funciona assim, ou tem digamos assim,
Me avisa com 24 horas de digamos, antecedência. Isso, tem um crédito que você Sim. pode usar e aí depois disso é considerado como sessão dada, né? É legal você oferecer algo a mais para quem não desmarca nenhuma sessão, para quem não comparece sempre com pontualidade, porque aí a pessoa sabe que aquilo é algo a mais. Se ela fizer, ela ganha. Se ela não fizer, ela não ganha. É um incentivo para ela comparecer, sessão extra, né? É uma sessão extra, algum presente, alguma coisa que ela só vai ganhar se ela for totalmente assídua. E não desmarcar nada. E mesmo assim, Nando, imprevistos acontecem, né? Sim. Imprevistos acontecem. É o famoso... razoabilidade. Tem que ser razoável, Sim. tem que ter bom senso, né? Claro, né? Que se a pessoa tá internada, se acontecer alguma coisa com o filho muito grave, você vai relevar, óbvio. Beleza, Dani. Outra coisa que é muito comum nesses processos, seja de coaching e mentoring, o cliente tem a meta X. E aí ela não atingiu essa meta, né? E isso, o que fazer aí, nesse caso? E quem falou que a pessoa tem que atingir exatamente aquela meta? O processo serve para ela alcançar algo que ela não estava conseguindo sem a sua ajuda. E esse algo, ele pode mudar. Por sinal, ele muda na maioria das vezes. Porque dentro do processo de coaching, por exemplo, existe uma parte de autoconhecimento. E na própria mentoria já aconteceu isso com a gente, né, Nando? A pessoa começa a se conhecer mais, começa a interagir com outras pessoas e às vezes descobre que não é aquilo que ela quer uma coisa completamente diferente. E você vai apoiar o seu coach nisso, vai perguntar se isso é realmente importante pra ele e troca a meta. Tá tudo certo trocar a meta, né? Então chegou no final do processo, a pessoa falando que amou fazer coaching com você, que amou a mentoria, porque ela veio querendo casar, mas saiu comprando uma bicicleta. Mas está muito feliz, fique feliz também. Não vá se cobrar, se chicotear de que ela devia ter alcançado a primeira meta, porque isso não faz o menor sentido. Aliás, né, Dani, outra situação bem comum, especialmente nos processos, pode acontecer no processo de coaching, mas eu vejo mais na mentoria, no nosso dia a dia, é que suponhamos que a pessoa acabou de começar, ela pegou uma mentoria para se tornar um mentor de alguma área ou para se tornar o coach mesmo, né, para trabalhar com coaching. E aí ela fala assim, eu quero sair do zero e ter uma renda, suponhamos, de 15 mil reais por mês. E olha que eu não exagerei, não coloquei lá 100 mil. Tem 300 mil aqui nos formulários. Já vi gente falando, quero ganhar, não tem nada que é ganhar 100 mil por mês, né? Mas vamos lá, vamos 15 mil por mês. O que acontece? Ela está começando ali. Às vezes, o tempo que ela tem e o esforço que ela se dedica não é suficiente para atingir aquele resultado durante aquele tempo, mas ela percebe que ao final ela já deu vários passos para chegar em direção ao que ela queria. Então isso inclusive é um motivo para ela continuar se esforçando. No caso da mentoria, ela pode até renovar para continuar crescendo e contando com o nosso apoio, porque tudo, a gente brinca, né, que a gente anda com quem quer andar, corre com quem quer correr, decola com quem quer decolar, né? Então cada um... E para com quem quer parar também. Cada um tem o seu ritmo, tá? Sim. Então é muito comum que isso aconteça, que ela não atinge exatamente o que ela queria, mas perceba o progresso. E você como coach, como mentor, também tem que ter o cuidado, não vou dizer obrigação, mas tem que ter o cuidado de mostrar para ela esses progressos, né? Porque isso vai deixar ela feliz com o investimento que ela fez e o retorno que ela teve, apesar de não ser exatamente o que ela pensou logo lá no início, né, Dani? Por isso que é tão importante medir, né, Nando? Uhum. Saber como é que a pessoa chegou, onde que ela quer chegar, se teve qualquer mudança de rota também, a gente está acompanhando de perto. Uhum. E isso acontece muito na MTG, da pessoa chegar com uma pretensão, descobrir outra coisa e a gente continuar apoiando dentro da descoberta dela, né? E sem ficar com essa cobrança de, nossa, mas ela chegou aqui falando que ela queria tal coisa. Não, a gente quer que ela fique feliz e que ela se desenvolva profissionalmente. A gente tem vários níveis dentro da mentoria, né? Isso facilita que as pessoas renovem, por isso tem gente que está com a gente há 4 anos, 3 anos, 2 anos, 6 meses, tem tudo quanto tem várias situações diferentes. Por causa dessa questão dos níveis. Dessa dinâmica, né? Tem gente que está começando, tem gente que já percorreu um pouco da estrada e já tem os clientes, já está de agenda lotada, está querendo escalar o negócio. Né? Então, tudo depende do ponto que a pessoa está e o ponto que ela quer chegar. Como diz no coach, famoso ponto A e o ponto B. Ele varia demais, né? Tá, beleza, Dani. Outra coisa que acontece, que é considerada
uma situação difícil é quando você vai fazer o seu primeiro atendimento ali e o cliente está desempregado. E aí? Tem que ter um cuidado a mais porque ele está desempregado? O que tem que fazer quando o cliente está desempregado? Ô Nando, toda vez que alguém fala de desemprego, né? O cliente está desempregado, eu me lembro de uma situação de uma cliente minha que estava desempregada. A gente fez uma sessão linda, ela amou. Aí chegou no finalzinho, ela me falou assim: Dani, eu tenho dinheiro para fazer esse processo, mas é o dinheiro que eu ia usar aqui comigo, com a minha filha, e o dinheiro que eu tenho guardado só vai durar 3 meses, sabe? Então você Isso foi ao final da primeira sessão. Final de uma primeira sessão. Aí ela me perguntou assim: se você estivesse no meu lugar, você faria coaching agora? Você acha que é o melhor momento para mim? E eu respondi para ela que aquele era o melhor momento da vida dela para fazer coaching, né? E eu lembro que ela tinha uma filha da idade do Miguel, que é meu filho, né? E naquele momento eu vi que eu tinha vencido todas as minhas crenças com dinheiro, porque é claro, né, que a gente fica desconfortável em aceitar um cliente como esse quando você não acredita no que você está entregando. Né? Mas no meu caso eu já tinha experiência e eu sabia que eu tinha como ajudar aquela mulher e que ela estava precisando exatamente de um processo de coaching. E aí eu coloquei a minha faixa do Rambo na cabeça e falei: agora eu vou fazer o melhor para ajudar essa mulher. E em 5 sessões, Nando, ela mudou de cidade, arrumou namorado, arrumou emprego, tava felizona da vida. E eu mais feliz ainda, né? De saber que eu tinha conseguido ajudá-la mesmo nessa situação. E ó, uma coisa importante: e se eu não tivesse conseguido ajudar, se tivesse sido uma porcaria o processo, se tivesse dado tudo errado? Gente, é só devolver o dinheiro, sabe? Eu não ia deixar a mulher lá falando que tinha 3 meses só de vida, qualquer dinheiro, sabe assim, sofrer porque ela fechou um processo comigo. Eu devolvo o dinheiro e pronto, entendeu? E isso nunca aconteceu. Mas não tem esse peso do ter que dar certo. Tirem esse peso das costas, porque vocês não merecem carregar esse tipo de olha, responsabilidade. Deixa eu fazer uma observação sobre isso para deixar a posição da Dani e a nossa posição mais clara ainda, né? O que ela disse? Que fazendo a entrevista, né, com o coach ali, fazendo a primeira sessão, ela identificou que ela poderia sim ajudar muito e ela estava realmente precisando daquele processo completo de coaching. Né? Agora, situação bem diferente, que a gente inclusive já negou na mentoria, de gente que assim não estava no melhor momento, e inclusive num desespero a ponto de falar assim: teve gente que já falou, eu vou vender meu carro, né? Até minha casa, né? Vou vender minha casa para fazer a mentoria. Não. Aí nesses casos a gente negou, né? Porque entendeu que não era o melhor momento. Até porque, especialmente no caso de uma mentoria, seja mentoria para coaches, mentoria para mentores, né? Que querem ensinar o que já são especialistas ali, você vai ter outros tipos de investimento necessário. Não é assim, investir na mentoria e agora não preciso fazer mais nada. Zerei a vida. Zerei a vida. Não, você vai ter que investir em relacionamento, investir muitas vezes em tráfego, tá? Não é tráfico, é tráfego para anúncios. Né? Você vai ter que investir às vezes em criar páginas, né, uma ferramenta de e-mail marketing. Então existem outros investimentos. É uma profissão, né, Nando? É uma profissão como exatamente. qualquer outra. Não existe profissão onde você não faz investimentos. O problema dos coaches, principalmente dos coaches, né, é que eles saem fazendo um monte de curso teórico e não colocam nada em prática, né? E isso a gente não vai vender pra vocês. Vem aqui, faz um curso teórico, tererê, pronto, e sua vida tá ganha. Não, a gente trabalha muito com prática, né, Nando? Vai lá, viu alguma coisa? Tá, então o que você vai fazer essa semana? Faz pra você voar. Perfeito, Dani. E tem outra situação também que já aconteceu com você, né? Comigo nunca aconteceu, até porque eu já fiz muito mais mentoria do que coaching, né? Mas já entrou gente chorando na mentoria, eu sei o que você vai falar. Tá vendo, né? A pergunta é: o que fazer quando você tá lá com o seu coach ou com o seu mentorando e ele começa a chorar? Então, tem gente que acha que é pra comemorar, né? Porque você tocou lá no ponto certinho pra emocioná-lo. Não, a gente não precisa comemorar porque a pessoa tá chorando. Chorar é um processo natural. Tem gente que chora mais, tem gente que chora menos, né? E o interessante é você pegar essa emoção
e usá-la a favor do processo, sabe? Mostrar para a pessoa que aquela emoção, ela pode ser usada para alavancar a vida dela, né? Então, o que acontece quando a pessoa tá chorando, é claro que a gente acolhe, a gente pergunta o que significa esse choro, né? Como é que você pode usar isso que você, essa lembrança que você tá tendo agora para alavancar o seu processo, para atingir sua meta mais rápido, né? Então, é usar essa emoção a favor do processo. E não se achar o top das galáxias só porque fez alguém chorar. É normal, me fazer chorar é bem fácil. Isso, aliás, tem a ver com perfis, né? Sim! Eu sou uma pessoa que é muito difícil mostrar, fazer chorar e tudo, né? Aliás, dependendo do filme ali, eu até choro. Mas, enfim, existem pessoas que têm mais, demonstram mais o sentimento, outras menos, né? E isso é absolutamente natural. E como você disse, né? Se você pega, se você consegue trabalhar em cima disso, vai inclusive ajudar mais, né? Com certeza. Pega a emoção, traz pro seu processo, que você vai ver que isso vai ajudar a pessoa. Pode usar como uma âncora positiva, né? Beleza, Dani. Quer falar mais alguma coisa sobre clientes difíceis? Deixar uma mensagem final sobre isso? Desejem clientes difíceis, sabe? Quando eles chegarem, realmente comemorem o fato deles estarem na sua vida. Porque, gente, é exatamente com essas pessoas que a gente vai aprender mais do que fazendo qualquer curso. Esses dias me perguntaram, Nando, quais foram os cursos que você fez que fizeram mais diferença e tal. Toda vez que fazem essa pergunta, eu respondo. Eu atendo muita gente, lido com clientes difíceis, não fujo de decisões complicadas, vou lá e encaro. É exatamente assim que eu cresço. Muito mais do que fazendo curso teórico, muito mais do que lendo livro. É claro que a gente aprende lendo, eu leio sempre. Mas relacionamento ali, ó, na real, você tendo contato com a pessoa, entendendo mais sobre ela, é o que faz toda a diferença para você ser um ótimo coach, um ótimo mentor. Não existe coach mentor bom que não tá com a mão na massa, que não tá atendendo. Então, lembre-se de que são presentes para a sua vida. Perfeito, Dani Teixeira. Então, com isso, a gente encerra mais um podcast Top das Galáxias. Obrigado por estar nos ouvindo. Se você está aí no Spotify, no SoundCloud, é assim que se fala, né, Dani? Sim, se tiver no YouTube... Podcast. E no YouTube, se tiver vendo nossa carinha também. Se tiver no YouTube, aproveita, assina aqui o canal, dá um like, ativa o sininho, convida mais gente para assistir também o podcast Top das Galáxias, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Beleza, então até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau!